Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler desde o verso 1. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltaria para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus: O que faço, não o sabes agora, compreendo lá depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, já está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas nem todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Verso 12. Depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chameis de mestre e senhor, e dizes bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticais. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi antes, para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem recebe, recebe aquele que me enviou. Amém, irmãos? Até aqui. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido. E esse texto antecipa um pouco a morte do Senhor Jesus, na última vez que ele estaria com seus discípulos. E o Senhor estava no cenáculo com os seus discípulos. Era quinta-feira, e os discípulos estavam assustados e perplexos, pois Jesus tinha dito para eles que convinha que ele fosse a Jerusalém e padecesse na mão dos fariseus e dos principais, e ali fosse morto. Então, nós imaginamos que essa noite era uma noite muito turva, era um ambiente muito tenso, era um ambiente muito carregado de informações, era um ambiente que gerava tristeza no coração dos discípulos. E Jesus, sabendo o que enfrentaria, ele olha para os discípulos, e os discípulos já estavam assentados na mesa.
Mas, na época do Senhor Jesus, nós sabemos que Jerusalém ela era em volta de um deserto. E os sapatos daqueles homens naquela época eram alpargas, e por eles andarem nos desertos, esses sapatos, essas sandálias, elas se sujavam muito, se entremesclavam com os pés e com aquelas tiras de couro, e aqueles pés eram pés bem terríveis, de ser olhados e até mesmo cheirados. E existia um costume na época do Senhor Jesus que existia um servo que servia somente para lavar os pés das pessoas que estavam entrando naquele lugar. Mas parece-me que os discípulos eles se anteciparam e até mesmo nesse momento eles estavam discutindo entre eles quem era maior dentre eles. Porque mesmo eles sabendo de tudo que aconteceram, ou que ia acontecer, mesmo eles sabendo do ambiente, de tudo que o Senhor Jesus estava falando para eles, eles parece-me que eles não conseguiam se compenetrar nas coisas que eram essenciais, e eles estavam cheios de orgulho, procurando ter com eles mesmos quem deles era o maior. Talvez por isso ninguém quis lavar o pé de ninguém. Ninguém desses discípulos teve a ousadia de querer ser o servo que lavaria os pés uns dos outros, porque eles estavam preocupados com os seus status. E quando estamos preocupados com os nossos status, nós esquecemos das coisas essenciais. Muitas vezes, irmãos, nós podemos estar aqui no meio de uma reunião de Partir do Pão, onde é comunicado a nós que o Senhor nos salvou eternamente, onde nós apresentamos o pão e o vinho, que significa a nova aliança no sangue do Senhor Jesus, esse momento eterno quando o Cordeiro de Deus foi sacrificado por nós, quando devemos pregar o evangelho, talvez nós estamos com a cabeça em outro lugar, porque nós não temos discernimento do que está acontecendo. E quando nós olhamos para os discípulos, nós vemos que isso aconteceu com os discípulos. Talvez não acontece com os irmãos em Joinville, não é verdade? Porque nós precisamos sim, irmãos, ser comunicados pela vontade de Deus nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós podemos estar em reuniões solenes como esta, o Senhor presente na reunião, como o Senhor estava presente entre eles, o Senhor comunicando a vida a eles, o Senhor comunicando a eles que iria para a cruz para morrer por eles, para que eles pudessem ter vida eterna, para que eles pudessem ser salvos do pecado, salvos da ira de Deus, mas eles mesmo assim, andando com o Senhor tanto tempo, vendo sinais, prodígios e maravilhas, eles não tiveram nenhuma consciência do que estava acontecendo. Que o Senhor nos livre para que nós não sejamos assim. Que o Senhor nos dê um cargo de consciência para que nós possamos perceber daquilo que nós estamos participando. Porque quantas vezes nós participamos da ceia do Senhor? E quando nós dizemos que a ceia do Senhor é uma frase muito acertada, porque ela não é a ceia do Israel, ela não é a ceia dos irmãos em Joinville, ela é a ceia do Senhor. E o Senhor convida todos os santos, aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, para que eles possam participar disso. Assim como o Senhor está participando da última ceia agora com os discípulos. Irmão, o Cordeiro Pascual já estava assado, as ervas amargas já estavam colocadas em cima da mesa, a jarra de vinho já estava pronta, estava tudo pronto. E os discípulos se anteciparam. Eles não queriam ser servos, mas eles queriam ser servidos. Por isso nós chegamos na vida do Senhor Jesus, né? Na didática do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, ele é o grande mestre. O nosso grande mestre, ele ensina assim. Ele viu aquele ambiente orgulhoso dos discípulos. O que ele fez? Ele tomou a toalha do servo, do menor servo, e ele sendo Senhor e Rei, Deus, ele sendo a luz do mundo, ele sendo o autor da vida, o construtor de tudo aquilo que existe, ele sendo aquele que todas as coisas orbitam nele, existem por causa dele, ele sendo o motivo de Deus, ele sendo a palavra de Deus, ele sendo tudo,
ele tomou a toalha do menor servo. Nossa, que lição para nós, irmãos. Às vezes nós passamos pelos textos bíblicos e nós não conseguimos entender quantas lições nós temos e ensinamentos também para cultuar ao Senhor da maneira que lhe é devida. Por isso que o Senhor ensina a eles, e o Senhor diz para eles: vocês me chamam de Senhor e Mestre. E vocês dizem bem, por quê? Porque eu sou. E o Senhor está dizendo assim: eu sou e vocês não, mas eu sou. Então o Senhor Jesus diz assim: eu, sendo Senhor e Mestre, estou agora pegando e lavando os pés de vocês. E se vocês entenderem o que eu estou fazendo, logo vocês também lavarão os pés uns dos outros. E veja que aqui existem duas coisas muito interessantes, irmãos. Porque existe alguém religioso no meio aqui que quer demonstrar um amor exacerbado pelo Senhor, mas que na sua primeira chance de demonstrar o amor ao Senhor, ainda que amava o Senhor, mas precisou passar por todo esse processo de edificação. Estou falando de Pedro. Pedro diz assim: não, Senhor, você não vai lavar os meus pés. E o Senhor diz para ele: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. E daí ele se adiante e diz de novo: não somente os pés, Senhor, mas a cabeça e todo o corpo. E o Senhor continua dizendo para ele: Pedro, parece que o Senhor não perdoava Pedro, né? Pedro falava alguma coisa, o Senhor já falava, já cortava aqui. E geralmente a palavra do Senhor é assim conosco, irmão. E nós nos entristecemos, nos alegramos, porque ora um irmão está lavando nossos pés e para tirar a craca do nosso pé já me dói às vezes. Porque a palavra de Deus é a água que purifica e lava os nossos pés. E Pedro diz: não, você não vai lavar meu pé. O que Jesus falou para ele? Se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Veja a oportunidade que nós temos de sermos lavados pela palavra de Deus. Nós estamos diante de uma oportunidade, e a igreja é um ambiente de vida e de morte. E nós estamos diante desse ambiente de novo. Ou você permite a palavra de Deus lavar os seus pés, e você cria um ambiente para você de vida, ou o próprio Senhor Jesus está dizendo: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então aqui eis o ambiente de novo. A igreja é esse ambiente. É um ambiente de vida ou de morte. Por isso a palavra diz: escolhe a vida. Escolhe obedecer ao Senhor. Escolha estar com o Senhor e entender o processo que todos nós passamos. Pedro, ele entendeu um pouco mais para frente, e Jesus disse: agora você não vai me entender, Pedro. Mas um pouquinho mais para frente, quando você amadurecer um pouquinho mais, você viver um pouquinho mais, você vai começar a me entender o porquê eu estou fazendo isso. Então veja que interessante. Ao mesmo tempo que Pedro quis ter um cuidado com o Senhor, esse cuidado exacerbado do Senhor, ele não pegou a toalha e ele não foi lavar o pé dos apóstolos. Porque às vezes nós temos interesses religiosos com o Senhor. Nós temos interesses posicionais com o Senhor. Mas um verdadeiro servo de Deus é aquele que serve. Certo irmão dizia: você sabe qual é a maior estatura de um servo de Deus? E o irmão perguntou para ele qual? É quando ele está dobrado, lavando o pé dos seus irmãos. Esse é o maior servo de Deus, segundo Jesus Cristo. Porque Jesus diz: maior dentre vós é o teu servo. Os discípulos, eles eram orgulhosos, eles não queriam saber de lavar os pés uns dos outros. E você vê que eles estavam discutindo: quem é maior, Senhor? Quem vai sentar na tua direita? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Olha o ambiente que eles estavam, a última ceia do Senhor, o Senhor prestes a ir para o Getsêmani, ser traído, passar por aquela vigília que ele pede para os irmãos entrar numa vigília com ele, e ele diz assim: olha, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês não conseguem vigiar comigo nem por uma hora. O Senhor, no seu momento mais tenso, momento que ia nos fazer resgatar-nos das trevas,
do pecado, da morte, do juízo de Deus, da ira de Deus. E o Senhor, levando todo aquele cargo, ele se encontra sozinho, ele pede para os irmãos, vocês podem ficar comigo, e eles não resistem nem por uma hora. E Jesus disse, irmãos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E veja que interessante, o Senhor está nesse ambiente da ceia, e os irmãos não conseguem identificar esse ambiente que eles estão. E talvez, irmãos, muitas vezes nós estamos nesses ambientes, esses ambientes espirituais que o Senhor preparou para a sua igreja, para o seu povo. Como ele mesmo diz que ele quer que nós anunciemos a morte dele até que ele venha. E quando nós anunciamos a morte do Senhor, irmã Lene, nós estamos dizendo exatamente, irmão, Jesus Cristo morreu pelos teus pecados. Deus agora não leva mais em conta os teus pecados. Às vezes nós levamos em conta os nossos pecados, mas os nossos pecados foram perdoados, como nós cantamos, há um santo na glória, há um homem sem pecado na glória, alguém que morreu para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida abundante em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é tão interessante que nós temos tantas lições, porque ao mesmo tempo que nós vemos os discípulos, as 12 colunas da igreja, irmãos que andaram com o Senhor, que viram sinais, prodígios, maravilhas, que ressuscitaram mortos, que expulsaram demônios, que curavam enfermos, eles vivendo nesse ambiente, eles estavam distraídos, irmão. E a distração é algo que nos vence, porque quando nós estamos distraídos, nós não conseguimos observar e ter o discernimento do que está acontecendo. E o diabo veio para isso. Aliás, ele criou o entretenimento para entreter você, para manter você numa distração, para que você não tenha entendimento do momento que você está vivendo. E nós vivemos num momento muito ímpar da história da humanidade, porque nunca se viu uma igreja tão morna, nunca se viu irmãos que não oram, nunca se viu irmãos que não têm um coração no Senhor, nunca se viu tantos irmãos que não consideram a palavra de Deus, nunca se viu tantos irmãos orgulhosos, prepotentes, discutindo por coisas e assuntos, querendo um ser maior que o outro, e a história se repete, mas numa proporção gigantesca. Por isso que o Senhor disse que no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E nós precisamos cuidar, irmãos, para nós não estarmos distraídos nesses momentos ímpar que o Senhor preparou para a sua igreja, para o seu povo, para que nós nos edifiquemos. E sabe, irmão, há um segredo muito grande quando nós nos reunimos, porque quando nós nos reunimos, é a chance que temos de lavarmos os pés uns dos outros. Ah, irmão, eis uma lição para nós. A palavra diz que se nós sabermos que temos que fazer o bem, Tiago capítulo 4, e não fizermos, o que nós fazemos? Pecamos. Então, se você sabe, irmão, que você, e a igreja precisa de você, porque você faz parte da igreja, e você precisa estar realmente trabalhando na igreja, exercendo o ministério que o Senhor te deu, e você não faz, o que você está fazendo? Você está pecando. Vamos abrir lá, Tiago, capítulo 4. Verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nossa, irmão. E os discípulos estavam ali, os 12, já sentados à mesa. Eles se antecederam. Eles esqueceram que eles precisavam lavar os pés. Irmão. Mas quem ia lavar os pés, Jaime? Se eles estavam nessa disputa entre eles. Quem é o maior entre nós? E veja que interessante, às vezes, por causa do nosso orgulho, nós esquecemos e entramos numa distração.
E essa distração não nos deixa compreender as coisas espirituais. Porque, irmãos, sempre há a necessidade de lavarmos os pés uns dos outros. Sempre há essa necessidade. Mas talvez, Estênio, você possa fazer igual Pedro. Não. Eu não quero que ninguém lave meu pé. Não quero. Não quero. Mas a palavra de Deus é a água purificadora para lavar os nossos pés. E nós já fomos lavados. Nós fomos batizados. Nós não necessitamos mais de um banho completo. Mas por andarmos no mundo, com os nossos pés no mundo, no serviço, em coisas seculares, nós necessitamos novamente da lavagem do pé para a purificação dos nossos pecados, para a purificação do nosso coração. Porque realmente o Senhor falou em Mateus capítulo 26, verso 41, vigiai e orai. Porque, irmão, o espírito está pronto, irmão, mas a carne é fraca. E essa é uma lição que nós precisamos ter, irmão. Nós sempre precisamos estar diante dos santos com humildade, para que os santos, através da palavra de Deus, possam lavar os nossos pés. E veja que interessante. A humildade é para lavar os pés e a humildade é também para ser lavados. Por isso, a humildade é a beleza da santidade. Por isso que quando você chega nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, verso 3, você vai ver que a primeira bem-aventurança, ela diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes, eles têm a entrada ampla no reino dos céus. Porque se você não é humilde, você não consegue ser tratado, e se você não consegue ser tratado, você não consegue tratar. Ou seja, de alguma maneira, você está engessado. Ou você pode ser um religioso, ou você pode ser uma pessoa que não consegue ser corrigida. E a palavra de Deus, ela é apta. Amém? Para discernir as intenções do nosso coração. Ela é preciosa, irmãos. Hebreus capítulo 4, verso 12. Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela tem esse poder de discernir o nosso erro. E quando ela começa a discernir os nossos erros, ela começa a lavar os nossos pés. E quando nós estamos sentindo que os nossos pés estão sendo lavados pela palavra de Deus, isso deveria nos dar um coração alegre, feliz e humilde, porque esse é o cuidado de Deus para as nossas vidas. O Senhor está cuidando de mim e de você. Preste atenção, irmão. Não deixe a sua mente fugir. Parece ser muito simples, mas ao mesmo tempo é muito profundo. Porque se nós alcançarmos, o Senhor diz assim, se vocês entenderem o que eu estou fazendo, e vocês praticar, bem-aventurado sereis. O problema é que às vezes a gente diz que entende, mas não pratica. Então não entendemos. Porque se realmente nós entendemos o que o Senhor Jesus fez aqui, quando entendemos, praticamos. E quando praticamos, mostramos que entendemos. Não existe você entender sem praticar. Então você entende quando você pratica. E se você começar a praticar isso, você vai começar a desenvolver a sua fé. E você vai aprender a lição que o Senhor Jesus deu para os discípulos. Ou seja, uma das últimas lições. Ele era humilde e manso de espírito. Ele sendo tudo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, ele se esvaziou. Ou ele deixou alguns dos seus atributos para comunicar com pessoas que, quando sem Cristo, como eu e você, eram miseráveis pecadoras, dignas de todo o cálice da ira de Deus. Tudo aquilo que nós cometemos, somos dignos de sermos corrigidos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu tão grande amor por nós, ele entregou o seu próprio Filho para que hoje nós pudéssemos estar aqui limpos e novamente para que ele possa
tomar a sua toalha e lavar os nossos pés através da sua palavra. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é a lição que ele quer nos dar. Nós precisamos de humildade, tanto para lavar os pés dos santos, como também para deixarmos ser lavados. Veja que interessante. E veja mais uma lição, irmãos. Nunca espere o outro fazer o que você pode fazer. Você me entende? Às vezes um discípulo estava esperando pelo outro. Não, eu vou deixar João fazer. Aí João olhava para Mateus. Não, acho que esse encargo está mais que Mateus. Mateus olhava para André e dizia, não, eu acho que André está mais, né? Está mais né? Aí André olhava, não, eu acho que era Bartolomeu. Acho que Bartolomeu poderia fazer isso. E um deixava para o outro, um deixava para o outro. O que aconteceu? O autor da vida estava ali. E o autor da vida vendo que ninguém estava fazendo o que ele fez. Mais uma lição, irmão. Se você está vendo que algo tem que ser feito e você não vê ninguém fazer, qual é a lição que você precisa? É que você precisa fazer. E essa foi a lição que o Senhor Jesus nos deu. Ele olhou para os discípulos sentados. Talvez ele pensou, poxa, ninguém lavou os pés de ninguém aqui. Sentaram de qualquer jeito. Está tudo preparado. Eu estou indo. Mas eu preciso dar a última lição para eles. Ele pegou a sua veste e tirou. Pegou a toalha e cingiu o seu corpo. E ele foi lá, se inclinou aos pés de todos os discípulos e lavava, pegou aquela bacia com água, lavava os pés deles. Hoje, irmãos, os nossos pés são limpinhos, né? Mas você imagina um pé daquela época. Imagina, irmão. E o Senhor Jesus foi perto daqueles pés. Porque o pecado é assim, irmão. O pecado é igual um pé sujo com alpargas. E o Senhor foi lá diante daquele pé, esfregava com a sua mão o autor da vida, aquele que fez o universo, aquele que todas as coisas formou, pegou aquela água e começou a lavar o pé dos irmãos. E enxugava com a toalha que estava cingindo o seu corpo. Esse é o nosso Senhor Jesus. É isso que ele quer nos ensinar. Essa humildade necessária na vida de cada cristão. E quanto mais o tempo passa, parece que a cristandade, ela se afasta da humildade. Nós vemos grandes homens de Deus, ou supostos grandes homens de Deus, prepotentes, autoritários, cheios de discussões, cheios de debates, defendendo a si mesmo. O Senhor, ele nos demonstra que ele, como uma ovelha muda, ele sofreu calado diante dos seus tosquiadores. E se nós realmente queremos obter poder espiritual, Tozer tem um livro muito interessante, e um dos votos, dos 5 votos para obter poder espiritual é: nunca se defenda. Mas hoje, irmãos, isso não é uma realidade no meio da cristandade. Se uma pessoa falar mal de outra, já está sendo feito 10 vídeos para se defender. Nossa, que interessante. Como a cristandade está cada vez mais longe da realidade. Por quê, irmãos? Porque há distração, há entretenimento. Se você vai num culto, tem tudo. Tem ambiente espiritual. E se você abrir lá em Mateus capítulo 23, você vai ver que quando o Senhor chega diante dos fariseus, eles dizem: vocês são assim, né? Vocês procuram as primeiras cadeiras, vocês procuram os primeiros lugares, vocês impõem fardos nas pessoas que vocês não movem nem com um dedo. E vocês são assim, são assados, e são assim. E o Senhor começa a descrever. Parece-me que o Senhor está descrevendo uma comunidade de hoje, não parece? Leia o capítulo 23 de Mateus. Você vai ver, eles queriam as primeiras cadeiras. Hoje, se você vai num lugar, tem aquelas cadeiras grandes, né? Aqueles lugar do pastor, lugar VIP. Tem até o estacionamento do pastor, o estacionamento daquele, tem a área VIP. E parece que o entretenimento está afastando as pessoas da realidade. E talvez você pode me olhar assim: mas tem algo de mal nisso? Não tem nada de mal, né, irmão? É como aquele navio que sai 1 milímetro fora do curso. 1 milímetro só ele sai do curso.
Mas ele nunca vai chegar mais no seu destino, porque 1 milímetro aqui, em 100 quilômetros, já dá alguns metros. Ele erra totalmente o seu destino, por causa que milímetros estão errados. E nós temos tanto cuidado com essas coisas terrenas, mas nós não temos cuidado com as coisas santas. Por isso, esse ambiente que nós estamos é um ambiente de vida, irmão, ou um ambiente de morte. É cuidado. A Bíblia diz terrível esse lugar. Você pode ter toda a alegria do mundo, porque Cristo morreu pelos seus pecados. E os seus pecados foram perdoados. Mas se você não deixar Cristo lavar os seus pés, a palavra diz que ele não tem parte com você. Ou você não tem parte com ele. Veja que interessante. Mas como é difícil lavar os pés dos irmãos, né? Como é difícil ter esse intuito de perceber aquilo que nós precisamos fazer. Os discípulos não perceberam. Eles estavam assentados, um olhando para o outro. E havia a necessidade de os pés serem lavados. E quem foi lavar os pés? O mestre. Porque essa é a didática do Senhor. O Senhor ensinava fazendo. Ah, mas nós não queremos ensinar assim, né, irmão? Eu lembro que meu pai um dia veio do mercado e ele falava que no mercado ele viu um pai fumando. Ele disse que o pai fumava assim: se o meu filho um dia botar o cigarro na boca, mas eu vou quebrar ele todo. Tá escutando, meu filho? Se tu fumar um dia, eu vou te quebrar. E essa não era a didática do Senhor. O Senhor nunca fez assim. O Senhor, em tudo, ele nos deu exemplo. E esse é o exemplo que ele nos dá. Um exemplo de humildade. Um exemplo de saber a hora de fazer as coisas. Um exemplo de deixar ser lavado e de lavar os pés dos discípulos. Porque realmente sempre temos a necessidade de os nossos pés ser lavados. Realmente a humildade é a porta aberta do reino, irmãos. Realmente nós precisamos entender, nunca ficar esperando para que as pessoas façam aquilo que você pode fazer. Esse é o reino de Deus. É isso que o Senhor nos mostrou. E qual é a última lição? A última lição é que a posição mais importante na igreja é quando você está curvado diante de um irmão e lavando os pés dos irmãos. Veja, irmão, que realidade que precisa ser alcançada. Quando nós estamos conversando com alguns irmãos, nós vemos que há uma altivez nos corações, porque ninguém quer ser ensinado. Sabe por quê? Porque geralmente nós já sabemos tudo. Há um espírito fracassado dentro da cristandade que eles acham que com 1 ano de fé eles já sabem tudo. É aquele espírito da criança, né? Ontem nós tivemos um livramento na casa do Jaime. O Senhor foi misericordioso conosco, irmão. Porque a menina, lindinha, mas desse tamanho, nós estávamos todos lá, na casa, tal. E de repente, irmãos, uma mulher vem da rua desesperada. Ela vem berrando: de quem é esse nenê? Desesperada. E a Angelina estava lá no meio da rua São Paulo. E ninguém consegue explicar como é que ela foi parar lá, irmão. Por quê? Porque ela não tem entendimento ainda. Ela não sabe o que é perigoso para ela, o que não é. Então, o que a Angelina precisa? Ela precisa ser cuidada. E ontem à noite eu agradeci ao Senhor pelo livramento que o Senhor deu para nós. Porque imagina, irmão, como nós precisamos ter cuidado. Veja como é um ambiente cuidadoso. Quando nós trazemos para o natural, nós se assustamos, né? Nossa, como eu preciso ter cuidado. Pois é, mas no espiritual é a mesma coisa, André. É a mesma coisa, irmão. Se você não ficar vigiando, um vigiando o outro, cuidando com o outro, daqui a pouco, irmão, nós estamos no meio da rua e pode um carro nos estraçalhar, porque essa é a vontade do diabo, irmão. E nós precisamos estar guardados na comunhão dos irmãos. Deixar os irmãos lavar os nossos pés, lavar os pés dos irmãos, ter entendimento que nós precisamos crescer em humildade e mansidão. Paulo, no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele diz assim: oxalá vocês me suportam um pouquinho mais na minha loucura.
porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque assim como a serpente enganou a Eva, corrompendo os seus sentimentos, que não sejam corrompidos os vossos sentimentos, que vos aparte da simplicidade, da humildade e pureza que há em Cristo Jesus. Então veja, irmão, como nós precisamos ser irmãos humildes e reconhecer às vezes que nós precisamos de cuidado, ser cuidado. Porque o Senhor Jesus diz que o maior dentre nós é aquele que serve. E ele demonstrou, porque aquele que está servindo, ajoelhado, tirando a sujeira do pé dos outros, aquele entendeu o que ele precisa fazer. Mas aqueles que estão equivocados, eles não entendem. Nós precisamos ter entendimento da palavra de Deus. Porque tendo entendimento da palavra de Deus, nós vamos ver que em tudo o Senhor nos deu exemplo. Paulo, no capítulo 20, verso 35 de Atos, ele diz: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados e recordar das palavras do Senhor. Quais são as palavras do Senhor? Que é mais bem-aventurado dar do que receber. É mais bem-aventurado dar do que receber. E nós precisamos ter essa consciência, irmãos, que nós estamos diante do partir do pão. A maior demonstração de doação. O Senhor deu tudo o que tinha. Ele deu toda a sua vida em obediência. Ele foi obediente. Como o Marcelo está descrevendo a vida do Senhor Jesus, ele foi obediente até a morte. E com morte de cruz. E é por isso que nós estamos aqui, diante dessa maior demonstração de amor. Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ele está nessa noite, irmão. Ele está nessa noite aqui, imagina, André, o ambiente. O Senhor está nessa noite. Ele sabe que vai ser traído. Ele sabe o que deve suceder com ele daqui para frente. E mesmo assim os discípulos estão dispersos, estão pensando quem é maior que quem, estão tentando servir o Senhor de qualquer jeito, participar da Páscoa de qualquer jeito, esqueceram do primordial, do que era primordial, que eles precisavam lavar os seus pés para sentar à mesa. E o Senhor Jesus está nessa noite, nessa turva noite, talvez uma das noites mais difíceis do Senhor Jesus. E ele olha e ele ainda nessa noite, ele nos dá essa última lição, uma lição de humildade, uma lição de obediência, uma lição de precisarmos concentrar a nossa atenção no que é essencial. Nunca queremos ser altivos, porque a altivez precede a ruína, precede a queda. E nessa noite o Senhor foi traído. E a palavra diz que, tendo dado graças, partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O Senhor se entregou por nós. Verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Veja o 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos, mais uma vez, anunciando que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados e que realmente o castigo que hoje pode nos trazer essa paz está sobre o Senhor Jesus. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje nós somos nação eleita, nós somos famílias de Deus. Nós não somos mais peregrinos nem forasteiros, como diz em Efésios, mas somos família de Deus. Somos uma família, somos um só corpo, precisamos colocar a nossa atenção
no que é essencial, para que nós não estejamos como os discípulos estavam nessa noite tão turva, tão tensa, tão difícil, onde os pecados de todo mundo estavam se colocando nas costas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, nessa noite, todos os meus pecados foram diante do Senhor. Todos. Foi uma noite terrível para o Senhor. E se nós não temos consciência disso, irmão, onde que está o nosso pensamento? Onde está o nosso coração? No que nós estamos pensando? Cuidado, irmão, a igreja é um ambiente que precisa ter cuidado, precisa ter reverência. Talvez tudo que você tem ideia de igreja, você ainda não identificou o que é a igreja. A igreja não é um lugar de baderna, a igreja não é um lugar de barulho, a igreja não é um lugar de dança, não é um lugar de festa, a igreja é um lugar de corações aquebrantados diante da revelação salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque foi nele que todos os meus pecados foram perdoados. E foi nessa noite que ele sofreu a sua maior traição, a traição do seu amigo. Quando Judas trai o Senhor Jesus, Jesus olha para ele e diz: aqui vens, amigo. E nós precisamos saber, irmãos, que nós precisamos dar a vida pelos nossos irmãos. Nós precisamos entender que tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha, ele deu por nós. Vamos ficar de pé, irmãos? Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do cálice. Coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Veja o verso 30. Eis a razão porque há entre vós fracos, doentes e não poucos que dormem. Quando você não consegue ter discernimento do que está acontecendo agora, talvez você vá enfraquecendo na fé. E talvez, como nós somos muitas vezes perguntados, irmão, eu não entendo porque eu estou tão fraco na fé. Talvez é porque você não consegue discernir o que você está fazendo. Porque quando você discernir, irmãos, o que está acontecendo aqui, você vai receber uma carga de realidade espiritual. Quando você se alimentar do pão e do cálice, você vai estar pregando a morte do Senhor. E sabe, você prega a morte do Senhor principalmente, irmãos, para as potestades e para os governadores do mal. Diante do diabo, os nossos pecados, ele olha, o Senhor morreu pelo pecado de Israel. E estou anunciando isso, o Senhor morreu pelos meus e pelos seus pecados. Essa é a realidade. Hoje nós temos vida em Cristo Jesus por causa desse sacrifício santo e eterno que ele fez na cruz do Calvário. E é por isso que nós estamos aqui, irmão. É por isso que eu e você estamos aqui. Não é mérito nenhum nosso. Nós não temos nada a ver com isso. O mérito é todo por ele. Ele fez. A palavra diz, aquele que começou em nós a boa obra, a completará até o dia de Cristo. Ele vai completar a obra que ele começou em mim. Às vezes eu vou ficar esperneando, mas ele vai completar. Às vezes eu vou precisar ser corrigido, mas ele vai completar. Às vezes ele puxa minha orelha, mas ele vai completar. Porque ele é um pai amoroso. Ele é um pai misericordioso. E o pai amoroso, o pai misericordioso, ele cuida dos seus filhos. E é isso que o Senhor está fazendo. Tentando, de alguma maneira, lavar os nossos pés. Para que nós possamos entender, irmãos, que não depende de nós,
depende de Deus. Por isso que o último brado da cruz, você sabe qual foi? Está tudo consumado. Ele falou, não fui eu que falei. Eu estou diante da palavra dele. Ele que falou isso. Ele falou, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E nós estamos aqui, às vezes inconsciente. Às vezes você nem sabe por que está aqui, mas você está aqui. E você está exposto à palavra de Deus. Talvez você queria estar em outro lugar, mas você está aqui pela misericórdia, pela graça, pela bondade do Senhor que te trouxe aqui. E o Senhor tem os seus meios, o Senhor tem os seus métodos, e é por isso que nós estamos aqui. É por Ele, é para Ele que nós estamos aqui, amém? Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos, Senhor, de estar diante desse pão e diante desse cálice, Senhor. Nós compreendemos com os irmãos que os nossos pecados foram perdoados, Senhor. Que realmente, Senhor, o teu sangue foi vertido por todos os nossos pecados, Senhor. Que o teu corpo foi moído pelas nossas transgressões. E pelo poder salvador do teu sangue carmesim, nós estamos aqui. E declaramos, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Ó Senhor, nos ajuda a prosseguir. Não nos deixa desanimar, Senhor. Seja aquele irmão que está cansado, aquele irmão que está sobrecarregado, aquele irmão que não vê mais saída, Senhor, que parece que tudo deu errado. Senhor, que o teu sangue possa esclarecer esses irmãos, que tudo está consumado, Senhor. Que o Senhor preparou, Senhor. Que o Senhor não é um Deus de mortos, mesmo que se partirmos, estamos vivos contigo, Senhor. E se vivermos, somos teus servos. O Senhor é um Deus de vivos. E é por isso que nós estamos aqui, porque o teu sangue nos purifica de todo o pecado, Senhor. Dá-nos entendimento da tua palavra, Senhor. Dá-nos entendimento das Escrituras. Nos ajuda a não sermos irmãos distraídos, Senhor. Não nos deixe distrair com as coisas desse mundo, Senhor. Seja com coisas religiosas, seja com coisas seculares, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos compenetrar na tua palavra, Senhor. Nas tuas atitudes, olhando o exemplo que o Senhor nos deu. A tua palavra diz, eu vos dei o exemplo. Nós queremos olhar para o teu exemplo, Senhor, e caminhar no teu exemplo, Senhor. Não queremos ser enganados pelo diabo, Senhor. Ó, Senhor, nós queremos realmente que a tua palavra vivifique o nosso coração, para que possamos ser cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Para que possamos ajudar os irmãos, lavar os pés uns dos outros, deixar os irmãos lavar os nossos pés. Nos ajuda, Senhor, a ter humildade, mansidão. Nos ajuda, Senhor, a sermos firmes diante das tuas palavras, Senhor. Não nos mantém inertes, Senhor, mas nos ajuda a nos mover na tua casa, Senhor. A andar na tua casa, que é coluna e baluarte da verdade, Senhor. Nos livra, Senhor, de saber o que devemos fazer e não fazer, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos os olhos abertos para as coisas espirituais, para conseguirmos discernir o ambiente que estamos, Senhor. Esse ambiente curador, purificador, rejuvenescedor, Senhor. Esse ambiente que lava as nossas almas, Senhor. Esse ambiente salvador que é a tua palavra, Senhor, que nos livra de tropeçar, Senhor. Ó, Senhor, nos ajuda a ter ouvidos abertos para escutar a tua palavra, Senhor. Não como aquele ouvinte que não pratica, mas como aquele ouvinte sábio, praticante, Senhor, sendo pronto para ouvir, tardio no falar e tardio no irar, Senhor. Nos ajuda a guardar essa palavra dentro do nosso coração, Senhor, para que realmente, quando nós estarmos unidos com os irmãos, nós entender os ambientes que nós estamos, seja na nossa casa, seja no lar que nós temos, seja no nosso serviço, nos dá discernimento
espiritual, Senhor. Não queremos ser como os discípulos eram naquela época, Senhor, mas nós queremos ser como foi o fim dos discípulos, irmãos que se entregaram pela tua obra, se entregaram pela tua palavra, que amadureceram em Cristo Jesus, que cresceram na graça e no conhecimento e que desenvolveram as suas salvações com temor e temor. Nos ajuda, Senhor, nos livra de todo pecado. Nós te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Proclamamos